Olha, a notícia que nós temos, infelizmente, não é boa. Morreu a bebê de 5 meses que sofreu acidente de carro com a família na semana passada no Anel Viário aqui em Ribeirão Preto. Que coisa triste, né? A gente tinha aquela preocupação mesmo com aquela criança. Deixa eu falar com a repórter Ludmila Osório para a gente já abrir o nosso Cidade Alerta com um caso triste como esse. Ô Lud, boa noite para você, mas que coisa, que tragédia. Essa bebê estava internada então desde o dia do acidente e chegou a sofrer um traumatismo craniano. E eu lembro que naquela ocasião, um dos relatos da mulher que chegou a socorrer aquela criança disse que a criança estava sem qualquer tipo de reação, enfim, já era um estado em que inspirava muitos cuidados, né? Que triste isso, hein? Oi, Pagliari, boa noite a você, boa noite a todos. Infelizmente, a notícia da morte dessa bebê de 5 meses que acabou não resistindo aos graves ferimentos e morreu num hospital particular onde estava internada. O corpo dessa bebê foi sepultado na cidade de São Simão. A avó dela também morreu horas depois do acidente, uma idosa de 62 anos que estava no banco do passageiro, no banco traseiro, inclusive ao lado do bebê conforto, né, da cadeirinha com essa bebê de 5 meses. As duas foram socorridas em estado grave. Como eu disse, a avó morreu logo após dar entrada no mesmo hospital particular. A bebezinha ficou internada por uns dias e acabou não resistindo e também morrendo. A gente acompanhou esse grave acidente na semana passada no Anel Viário Sul de Ribeirão Preto. O carro em que as vítimas estavam foi atingido na traseira por uma motocicleta que era conduzida por um homem que também foi socorrido, e essa motocicleta era furtada. O carro atingido pela moto também atingiu um veículo que estava na frente. Na verdade, tinha um trânsito intenso no Anel Viário Sul. Os motoristas reduziram a velocidade. A mulher, uma das motoristas, deu entrevista. Ela disse que ao perceber que o trânsito estava parado, ela reduziu a velocidade. Quando percebeu, foi atingida na traseira por um carro. Era o carro que estavam as vítimas, porque esse carro foi atingido na traseira por um motociclista que causou esse acidente e acabou com a morte dessas duas pessoas. A motorista que seguia no veículo da frente, ela não sofreu ferimentos, inclusive no dia falou com a nossa equipe. Quando os bombeiros chegaram, as vítimas que estavam em estado mais grave já tinham sido socorridas por uma ambulância da concessionária responsável pelo trecho ali do Anel Viário Sul. Os bombeiros fizeram atendimento e a gente tem imagens do socorro ali desse motociclista que estava com essa motocicleta de 1.250 cilindradas que foi furtada em maio em Poços de Caldas. Ele recebeu todo o atendimento ali dos bombeiros, também socorristas do SAMU, e foi levado por uma unidade de resgate para a UPA da 13 de maio. Um pouco antes, as vítimas que estavam no carro e que foram atingidas na traseira, o carro que foi atingido na traseira pela moto, essas vítimas tinham sido socorridos pela ambulância ali responsável, da concessionária responsável pelo trecho. No carro estava o pai da bebê de 5 meses conduzindo o veículo, o pai dele no banco do passageiro ao lado ali do motorista e no banco traseiro a mãe do motorista e a filha dele, essa bebê de 5 meses. Então, as duas foram socorridas ali, inclusive a mulher, você lembrou bem o relato dessa motorista, ela contando o momento que socorreu as duas, que retirou do carro, que pegou a bebê no colo, no momento que ela estava desacordada. A avó também foi socorrida em estado muito grave e morreu logo após dar entrada no hospital, e agora a polícia confirmou a morte dessa bebê de 5 meses. O registro da ocorrência foi feito do próprio hospital, comunicando a morte dessa bebê. Infelizmente, mais uma morte nesse acidente grave e mais uma vez no Anel Viário Sul de Ribeirão Preto, um horário de pico, de muito movimento, e que o acidente acabou gerando um engavetamento ali. E esse acidente grave agora com 2 vítimas fatais, Pagliari. Pois é, né? E aí você vê, né? O Anel Viário, nesse acidente que ocasionou por causa de uma frenagem, o veículo da frente, aí um foi batendo atrás do outro. Enfim, vamos ter muito cuidado nas rodovias e principalmente nesse Anel Viário aqui em Ribeirão Preto, mas que tristeza, Lud, que triste mesmo, porque a gente torcia muito pela recuperação dessa bebê de 5 meses. Você imagina a família como é que fica, né?
fica 9 meses para você ter uma criança, de repente você ter toda uma preparação, a família recebe essa nova vida de uma maneira tão festiva, né? E depois de 5 meses, quem que vai imaginar que acontece uma tragédia como essa? A avó tinha morrido logo depois e havia aquela expectativa dessa criança de 5 meses se recuperar, né? E até que ela resistiu bastante. Mas você imagina a família recebendo então a notícia da morte? Meu Deus do céu, que tragédia. Obrigado, viu, Lud, pela atualização aí, pela informação. Era o tipo de notícia que a gente estava torcendo que fosse o contrário, né? Que ela tinha saído do hospital, que ela estava bem, já nos braços da família, mas infelizmente não é essa a realidade que a gente traz, não.